é verdade que, se A for menor que B, então sempre A vezes alguém vai continuar menor do que B vezes esse mesmo alguém? Ou seja, multiplicar os dois lados de uma inequação sempre preserva, né, por um mesmo valor, sempre preserva o sentido da inequação? A gente está acostumado a ver isso com equação. Né? Numa equação, se a gente fizer a mesma operação dos dois lados, a gente não altera a igualdade. Mas será que isso também vale numa inequação? Bom, é o seguinte. Se a gente tem isso aqui, se A é menor do que B, então é a mesma coisa que falar assim, eu vou botar aqui, se A é menor que B, então B menos A, né, o B é maior do que A, então B menos A vai ser positivo. Né? Aliás, vou botar ao contrário, A menos B vai ser negativo. Tudo bem? Se A é menor do que B, então A menos o maior vai dar um resultado negativo. Tá? Agora, se esse camarada aqui que vai ser multiplicado, se esse C também for negativo, se C também for negativo, então teremos A menos B vezes C, o que vai acontecer? A menos B negativo. Se o C também for negativo, então o produto de dois negativos, né? Lembra lá do jogo de sinais, negativo vezes negativo vai ser positivo. Então teremos isso aqui positivo. Bom, então fazendo a distributiva aqui, vai ficar A vezes C menos B vezes C positivo. Bom, se essa diferença é positiva, então é porque esse cara aqui é maior do que esse. Ou seja, AC é maior do que B vezes C. Ok? Mas, calma aí, vamos pegar esse resultado aqui, essa conclusão, e vamos jogar lá para cima. Aqui, ó, essa foi a nossa conclusão. E olha o que aconteceu. A gente inicialmente tinha A é menor do que B. Aí a gente multiplicou por um C, que no caso era negativo, e inverteu o sentido da inequação. Tá? Então, aqui no enunciado estava perguntando se preservava o sentido da inequação. Tá? Se A é menor do que B, então AC vai ser sempre menor do que BC? A resposta não, porque se o C for negativo, se esse cara que eu escolher multiplicar aqui for negativo, a gente inverte o sentido da inequação. Tudo bem? Então, ok? Se o C for positivo, aí tudo bem, aí preserva o sentido da inequação. Aí acontece isso aqui, aí não tem problema. Tá? A mesma coisa, tal como acontece no jogo de sinais, a mesma coisa acontece para uma divisão. Tá? Então, se eu tenho uma inequação e eu dividir por um número, eu tenho que tomar cuidado. Porque se o número for positivo, tudo bem, preserva o sentido da inequação. Mas se esse número que eu dividir dos dois lados for negativo, aí eu tenho que inverter o sentido dessa inequação aqui. Beleza? Antes de fazer aquela questão 3, que tinha aquele monte de item lá, de operações com inteiros, eu fiz um preâmbulo ali para a gente entender, para eu separar o seguinte. Primeiro, eu queria fazer naquela questão uma abordagem intuitiva das operações com inteiros, tá? Sem entrar no formalismo. Só vendo assim, se a gente quiser preservar aquele padrão das operações, o que tem que acontecer quando aparece essa conta estranha para a gente? Uma multiplicação com número negativo, por exemplo. E aí a gente foi fazendo de forma intuitiva. Eu fui apresentando ali aquela coisa do sinal, do simétrico e tudo mais. Mas eu também disse que no final aqui da playlist ia ter esse apêndice com essa estrutura axiomática. Tá? Esse palavrão é o seguinte. A matemática ela tem uma estrutura lógico-dedutiva. Tá? É a única disciplina que tem essa estrutura lógico-dedutiva. Nem a física, nem a química, que são outras áreas de exatas, tem essa estrutura. É só a matemática mesmo. Então, o que quer dizer isso? O jogo de sinais que a gente viu lá nessa questão 3 é, na verdade, um teorema. É uma coisa que a gente pode provar logicamente. Tá?
E para a gente provar isso, deixa eu pegar então um outro exemplo, uma coisa que talvez vocês entendam com mais facilidade. Pegar o Teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Um exemplo de teorema. O Teorema de Pitágoras também é uma coisa que a gente pode provar, né? A gente pode deduzir logicamente. Para a gente provar o Teorema de Pitágoras, a gente precisa de algumas coisas prévias, alguns conhecimentos prévios, alguns teoremas mais fáceis, né? que dão suporte para o Teorema de Pitágoras. E esses prévios, por sua vez, dependem de outras coisas, que por sua vez dependem de outras coisas. Então é como se fosse uma construção de uma pirâmide de tijolinhos, de um muro de tijolinhos, onde cada tijolinho depende daqueles que estão embaixo. E os de baixo dependem dos que estão mais embaixo, e os de baixo dependem dos que estão mais embaixo. E se a gente for continuar esse raciocínio, a pergunta é, tá, onde começa? Quais são os tijolinhos mais da base que tem ali? Esses tijolinhos mais da base, os que não tem outro tijolinho embaixo, são as coisas mais elementares que tem para algum tópico de matemática, para algum conceito de matemática. E aí eles ganham o nome de axioma. São coisas que a gente não vai provar. Tá? São coisas que a gente considera suficientemente simples, suficientemente intuitivas e óbvias, vou botar óbvias assim meio entre aspas, que não vai ter uma prova. Vai ser o nosso pontapé inicial. A partir dali, a partir dessas coisas mais elementares, é que a gente vai construindo, então, vai provando esses teoremas, essas outras coisas, essas conclusões que não são tão óbvias. Tá? Como o Teorema de Pitágoras, por exemplo. Ninguém pode dizer que o Teorema de Pitágoras é uma coisa óbvia. Ah, é claro que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto. Não. Tá? Isso depende de outras coisas. Tá? Então precisa ser provado. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, como eu falei, o jogo de sinais, por exemplo, é um teorema. A gente então vai partir de alguns axiomas. E eu vou pegar só um grupo pequenininho. Não vou fazer toda a estrutura axiomática dos inteiros. Porque o que interessa, eu vou mostrar aqui só esses teoremas do jogo de sinais. Tá? Então são 4, 5 teoremas. E para isso eu vou precisar de 4, 5 ou 6, não lembro, axiomas. É uma coisa bem reduzidazinha, só para dar uma ideia dessa estrutura que só a matemática tem. Tá? Então, a primeira coisa. Ah, professor, mas eu sou obrigado a saber isso? Isso cai no Enem? Isso cai no vestibular? Não tem nada disso. Mas eu também acho que eu não devo omitir isso de vocês. Então, a intenção não é que vocês saibam provar os teoremas em matemática, mas a intenção é que vocês saibam que existe prova dos teoremas em matemática. Saibam que as coisas não caem do céu, que as coisas não são assim, porque alguém falou que é e pronto. Não, vamos provar bonitinho, né? Mostrar para vocês a coisa como ela é. Só que, nesse caso aqui, antes de eu começar a mostrar essa estrutura axiomática, eu queria fazer um panorama histórico, porque é o seguinte, essa estrutura axiomática da matemática ela começou há milênios. Só que a estrutura axiomática para a álgebra com números inteiros, ela demorou muito para acontecer. Então, eu acho interessante mostrar esse lado histórico, que isso ajuda a entender um pouco da dificuldade que a gente tem para aprender um certo assunto. Se historicamente ele teve um monte de obstáculo no caminho, então ajuda a entender por que na nossa aprendizagem também existem esses obstáculos. Tá? Não é à toa. Se historicamente for assim, então a nossa aprendizagem também tem tudo para ter alguns desses obstáculos. Então, eu quero fazer esse panorama histórico antes da gente entrar. Bom, então a minha intenção aqui é fazer esse panorama mostrando como que esse desenvolvimento da álgebra com números inteiros transitou aí ao longo do tempo e ao longo do espaço. Tá? Bom, então eu fiz aqui também uma linha do tempo. Então aqui a gente está aqui no ano de 2022. E aí eu vou começar, para a gente ver o quão próximo da gente está esse negócio da estrutura axiomática, começando no começo do desenvolvimento de uma matemática mais robusta, tá? Que foi mais ou menos na época do começo das grandes civilizações, lá para o ano 5000 a.C. Tá? Ainda era uma matemática empírica, né? Não tinha essa estrutura lógico-dedutiva que eu comentei, e eu também quero mostrar essa diferença de tempo. Né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando
um panorama um pouco menos curto do que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um panorama bem curtinho, mas quem quiser também tem lá na playlist de temas diversos um pouco desse panorama histórico do desenvolvimento da matemática. Então, essas grandes civilizações começaram aqui na região da Mesopotâmia, nos Sumérios, tá? E aí, porque tinha aquelas coisas de agrimensura, né, de dividir as terras, né, para quem morava, então cálculo de área, o cálculo de impostos, proporcionalidade, o comércio, então tudo isso foi se desenvolvendo e daí a demanda para o desenvolvimento de uma matemática cada vez mais forte. Aí vamos dar um pulo no tempo aí, até chegar aqui no ano 2600 a.C., que é quando começam as grandes construções no Egito Antigo. Tá? E aí a primeira grande pirâmide é dessa época, do ano 2600, que tem 62 metros de altura. Se a gente parar para pensar, é equivalente a um prédio de 20 andares. Certo? Então, um prédio de 20 andares há mais de 4.000 anos atrás. Certo? 4.600 anos atrás. E ainda está de pé até hoje essa pirâmide. Óbvio que você não consegue fazer isso sem uma matemática bem feita. Tá? Não teria como a coisa ficar de pé por tanto tempo sem uma matemática decente, tá? Mas ainda assim uma matemática de caráter empírico, sem a estrutura lógico-dedutiva. Vou dar mais um pulo no tempo, porque essa estrutura lógico-dedutiva só foi pintar aqui no ano 300, ainda antes de Cristo, então ainda milênios atrás, 2.300 anos atrás, muito próximo ali, né? Ainda no Egito, mas em Alexandria, que é de onde é esse camarada aqui, o Euclides, que escreveu o primeiro grande compêndio de matemática, estruturando toda a matemática conhecida na época nessa forma, nessa estrutura lógico-dedutiva. Então, com axioma, com teorema, provando tudo tintim por tintim. Então, só aqui é que começa essa estrutura lógico-dedutiva da matemática. Até então, de 5.000 a.C. até 300 a.C., nesses 4.000 e poucos anos, 4.700 anos, né, já existia uma matemática bem feita, porém empírica. Tá? E só nesses últimos 2.300 anos é que a gente começou a experimentar, a humanidade começou a experimentar a matemática com esse caráter dessa estrutura lógico-dedutiva. Tá? Então, o que vai interessar para a gente, na verdade, é esse período aqui, entre o 300 a.C. e onde a gente está hoje. Bom, então até mudei a escala aqui da linha do tempo. Então, partindo daqui, onde inaugura-se essa estrutura lógico-dedutiva e até onde a gente está, vamos ver como que foi o desenvolvimento do trabalho com números inteiros, com números negativos, melhor dizendo. Aqui, na época de Euclides, o livro, até dá para ler aqui, está pequenininho, mas dá para ver, a base dessa estrutura do trabalho de Euclides é sobre geometria. Tá? Então, a matemática formal era basicamente geométrica. Tá? Sobre o cálculo, né? Sobre as medidas, né? De comprimento, de área, de volume. Tinha até coisas de álgebra, mas tudo baseado em geometria. Tudo bem? Então, as operações eram baseadas em geometria. Tá? Então, consequentemente, não havia lugar para número negativo, né? Porque você não tem um segmento de reta de comprimento menos 3. Tá? Então, isso ainda demorou para acontecer. Então, de novo, vamos dar um pulo no tempo. E aí, só lá para o ano... pulamos aí quase 1.000 anos, né? Do 300 a.C. para 628, já depois de Cristo. Só lá no Oriente, tá? O desenvolvimento da álgebra, né? Um pouco mais independente da geometria, foi ganhando mais força, tanto na Índia quanto em países árabes. Tá? Então, esse matemático aqui, o Brahmagupta, começou a tratar, né, a álgebra com números negativos com caráter de dívida, né, baseado nessa coisa do comércio. No comércio faz sentido a gente pensar em número negativo, assim como a gente conhece intuitivamente. Né? Naquele primeiro exercício que a gente fez lá, eu falei sobre temperatura, né, escala termométrica, que para a gente é intuitivo trabalhar com número negativo. Para eles ali naquela época não tinha essa escala termométrica, mas trabalhar dívidas era uma coisa que dava para começar a pensar.
mas ainda assim também de maneira empírica, sem uma estrutura lógico-dedutiva. Vamos dar mais um pulo no tempo, pulando de novo aí quase 1000 anos. Só no final da Idade Média, aí, no começo da era do Renascimento e tudo mais, na Europa, tá? Esses dois matemáticos, o Stiefel e o Cardano, eles estavam trabalhando, estavam se empenhando na solução de equações polinomiais de grau 3. Eu até comentei isso, até comento isso lá na playlist de números complexos, que já foge bastante aqui do nosso assunto, mas é interessante perceber isso, porque foi pela demanda da resolução de equações. A equação de grau 2 já era conhecida desde essa época aqui na Índia e nos países árabes, né, que a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Embora não fosse uma fórmula, mas tudo bem, seria uma receita de Bhaskara para resolver a equação quadrática, a equação polinomial de grau 2. E aqui a galera estava procurando uma solução geral para a equação de grau 3. Né? Então, esses dois matemáticos aqui, eles precisavam lidar com números negativos para buscar essas soluções. Tá? Só que aí eles davam nomes curiosos para esses números. Né? O Stiefel, que era um matemático alemão, ele tratava esses números negativos como números absurdos. Né? Tipo, não faz sentido pensar um menos 3, um 3 negativo. Então é um absurdo, mas a gente encara esse absurdo para a gente tentar descobrir aí a solução da nossa equação. O Cardano, que é ou autor, digamos assim, de uma equação para resolver, de uma fórmula para resolver a equação cúbica, chamava de números falsos. Né? Eram soluções falsas de uma equação. Tá? Era um matemático italiano. Tá? Então tudo aqui acontecendo no meio da Europa, já na época aí do Renascimento e avançando para a parte do Iluminismo e tudo mais. Tá? E vamos dar mais um pulo no tempo, que foi olha só em 1830, só no século XIX, que esses dois matemáticos aqui, eles são ingleses, o Peacock e o De Morgan, que eles começaram a elaborar um tratado com uma estrutura lógico-dedutiva para álgebra com números negativos. E ainda assim não era grandes coisas assim. Tá? O trabalho do Peacock é esse Treatise on Algebra e o do De Morgan esse Trigonometry and Double Algebra. Né? Mesmo enrolando a língua aqui dá para falar. Ainda assim, estava engatinhando essa coisa, não estava ainda muito certa para eles assim, de como lidar, como operar com números negativos. Tá? Então isso ajuda a gente a entender a dificuldade que existe na aprendizagem, porque olha só, desde o começo da matemática, numa estrutura lógico-dedutiva, demorou 2000 anos para começar a ter uma estrutura lógico-dedutiva para as operações com números inteiros. Tudo bem? Então agora sim, vamos ver um pouquinho dessa estrutura axiomática, um pouquinho dos axiomas e dos teoremas, para a gente entender todas aquelas coisas que a gente viu ali intuitivamente nas operações com números inteiros.